O resultado desse exame alterado pode estar atrapalhando muito a remissão da sua doença autoimune. Olá, senhoras! Hoje eu estou aqui para falar sobre o resultado de um exame laboratorial muito importante. Eu sei que tem muitas mulheres autoimunes que não fazem ideia do quanto esse resultado alterado pode atrapalhar a remissão da sua doença autoimune. Esse exame não é muito solicitado pelos médicos. E quando é solicitado, na maioria das vezes, essas mulheres não fazem ideia de qual é a importância dele. E principalmente se esse resultado alterado vai atrapalhar o tratamento da doença autoimune. Esse exame é a hemoglobina glicada. Tem gente que acha que a hemoglobina glicada tem o mesmo significado da glicemia de jejum, mas isso não é verdade. Inclusive, a glicemia de jejum, que é aquele exame que todo mundo faz de rotina, não avalia praticamente nada. Por quê? Porque a glicemia de jejum, ela vai avaliar o nível de glicose do seu sangue ali, naquele dia, naquele horário exatamente que você colheu o sangue. Então, se por exemplo, você foi colher esse sangue na segunda-feira pela manhã, é muito natural que na véspera a gente tenha aquela preocupação de diminuir um pouquinho mais o carboidrato, de tirar o açúcar, de fazer a última refeição no domingo mais cedo, justamente porque a gente lembra que no dia seguinte, na segunda-feira, vai colher esse sangue para avaliar esses exames. Mas aí é que está o problema, porque a glicemia de jejum ela é muito sensível a esse consumo alimentar, o que a gente comeu nas últimas horas antes de colher o sangue. É por isso que muitas vezes a glicemia de jejum ela está entre os valores de normalidade, muito próximo disso, e isso pode não refletir a realidade do nível real de glicose no seu sangue. Quando a gente faz uma exclusão, uma diminuição da quantidade de carboidrato, algumas horas antes de colher esse sangue, essa glicemia do jejum ela não vai refletir a realidade, ela vai baixar além do nível normal. E quando a gente pega aquele resultado, acredita que a glicemia está normal, então tudo bem, eu não tenho risco de ser diabética, eu não estou com nenhuma alteração aí nesse metabolismo da glicose, então tá tudo bem, minha glicemia de jejum está normal. Só que não. Esse outro parâmetro, que é o tema do vídeo de hoje, é que vai realmente te responder os seus níveis reais de glicose no sangue. A hemoglobina glicada é a glicose que fica dentro das suas hemácias. O que são hemácias? São as células vermelhas do sangue, que dão essa coloração vermelha do nosso sangue. E essas células, é interessante, elas têm uma vida média de 3 meses. A cada 3 meses elas morrem e novas hemácias surgem no nosso corpo para manter essa função de formar o nosso sangue. Então, a hemoglobina glicada, quando é avaliada, ela vai dosar exatamente a quantidade de glicose que está dentro da hemácia. Se essa hemácia vive durante 3 meses, isso significa que o nível de hemoglobina glicada é o nível de glicose que esteve presente no seu corpo nos últimos 3 meses. É aí que a gente descobre o seu real nível de glicose, se você tem risco para diabetes, se você já está pré-diabética e o mais importante de tudo, quando a gente fala em doença autoimune, quanto maiores os níveis de hemoglobina glicada, quanto mais esse exame ele fica fora de controle, significa que você está inflamando mais o seu corpo, porque o excesso de açúcar circulante no sangue por muito tempo vai gerando danos em várias células. E isso, com certeza, vai piorar a inflamação da sua doença autoimune, dificultando o tratamento, atrapalhando a sua remissão. Se a gente compara um resultado de glicemia de jejum normal, mas a hemoglobina glicada está muito acima do nível de normalidade, que atualmente é considerado entre 5,6 a 5,7, e isso já significa que você tem um risco maior para desenvolver o diabetes, ou isso já é um sinal de resistência à insulina, mas aí vai ser importante que você avalie a insulina também. Como o foco do vídeo de hoje é que você avalie com frequência e fique sempre atenta aos seus níveis de hemoglobina glicada, é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Se os seus níveis de hemoglobina glicada estão muito acima de 5,6, 5,7, você precisa reduzir esses valores urgentemente. É importante nesse caso que você reveja o seu consumo de carboidrato, de açúcar, de farinha branca, se você não está acima do peso ou se tem algum acúmulo de gordura no abdômen, sabe aquela gordura abdominal que muitas vezes a mulher é magrinha, mas ela tem? Isso vai sim
atrapalhar, vai elevar esse nível de hemoglobina glicada. Avalie o seu consumo de fibra, se você está comendo muita fruta, legumes, grãos, cereais integrais, porque isso também ajuda bastante a reduzir essa glicemia. E é claro que se todos os dias você está fazendo esse trabalho, né, regular aí na rotina de controlar a sua glicemia, ao longo de 3 meses, essa hemoglobina glicada ela vai reduzindo. E quando você for avaliar novos exames daqui a 3 meses, com certeza essa hemoglobina glicada já vai estar mais controlada. O controle desse parâmetro é fundamental para que você consiga manter a sua doença autoimune em processo de remissão, para que você vá diminuindo as dores, porque o processo inflamatório vai sendo controlado na medida em que essa hemoglobina glicada vai reduzindo os seus valores. Quanto mais você desinflama, menos dor, menos fadiga, menos indisposição, menos lesões de pele e tudo vai se ajustando. Se você chegou até esse momento do vídeo, parabéns! Eu tenho certeza que essas informações já vão te direcionar melhor na hora de solicitar os exames de sangue, na hora de interpretar. Fique sempre atenta a esses valores, porque tem detalhes nos nossos resultados de exame que a gente não observa com tanta atenção e eles fazem toda a diferença. Muitas vezes é essa alteração que está dificultando o efeito positivo da medicação imunossupressora que você está utilizando. Pode ser que essa alteração da hemoglobina glicada também esteja atrapalhando toda a mudança alimentar que você está fazendo no estilo de vida e no sono, na melhora da sua doença autoimune. Então, são esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença nos resultados. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com as amigas, mulheres autoimunes que precisam saber dessa informação. Se inscreva no canal também, porque toda semana tem vídeo novo e conheça as outras redes em que eu falo sobre autoimunidade feminina e trago sempre orientações, estratégias alimentares, mudança de estilo de vida para que você alcance a real remissão da sua doença, vivendo com mais energia e com mais disposição nos melhores anos da sua vida. Grande beijo e até o próximo vídeo.